Você se sente segura ou insegura na rua? Seguro ou inseguro? Afinal, o que faz a gente aqui no Brasil ranquear a segurança tão importante quanto saúde, educação, ou às vezes acima disso tudo? E dado que é tão importante, o que a gente precisa para resolver a questão de segurança no Brasil? Precisa de mais dinheiro, precisa de mais policiamento, precisa resolver o problema de base, de educação e formação das pessoas, ou a questão econômica que gera pobreza, ou a gente tem medidas que de fato podem ser aplicadas na criminalidade que de fato diminuem os crimes. E se existem essas medidas, quais são elas? Afinal, segurança é uma área onde todo mundo tem a sua opinião, onde a gente tem fortes emoções, mas pouquíssimo se discute baseado em evidências, o que de fato causa e o que de fato resolve esse problema. Para fazer isso aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, trouxemos o especialista, ou que especialista, que é o Gabriel Feltran, que é sociólogo do crime, é diretor de pesquisas do CNRS, que é um centro vinculado ao CEE, Sciences Po, que é o Instituto Nacional de Ciências Políticas da França. Ele é pesquisador e foi professor visitante em muitas universidades internacionais e autor de obras como Carros Roubados, uma viagem pelo conflito urbano de São Paulo, e Irmãos, uma história do PCC, que é inclusive um livro que foi adaptado para a série já. Bora falar com ele. E claro, antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que pode deixar o seu 2025 mais confortável. Confortável porque, no calor desse verão, eu me vejo de novo pegando as tech t-shirt instintivamente no armário, porque elas são mais frescas no corpo no calor, como essa heavy que eu tô usando aqui. Aliás, você sabe como eu sei quais são as minhas tech t-shirt no armário? Porque elas continuam com as cores vivas, incluindo um preto bem mais preto, enquanto as camisetas de algodão já estão desbotando, com o preto ficando mais azulado e com as camisetas azuis ficando mais avermelhadas. E isso não acontece por acaso. Primeiro porque, como um pai recente, além do calor também tem as lambuzadas de protetor solar infantil, que sempre tem que passar, então é quase garantido que eu tenho que lavar minha camiseta no primeiro uso. E segundo porque o tecido Intec da Insider é feito de tencel e realmente retém melhor o pigmento do que o algodão, por mais tempo e por mais lavagens, tanto que a Insider dá garantia de 2 anos contra desbotamento. Se a sua camiseta perder cor, eles trocam. Se você quer experimentar conforto, tecnologia e durabilidade garantida, tem 12% de desconto com o cupom ATILA. É só usar ele na hora de fechar o carrinho ou usar o nosso link do Saiba Mais, que é aplicado instantaneamente. Gabriel, antes de tudo, queria realmente agradecer o privilégio da gente poder ter essa conversa, estou à disposição e abertura para poder falar de coisas que são bem complicadas, assim. Eu queria começar trazendo de onde vem minha cabeça para isso, assim. Eu frequento muito rede social, já frequentei muito mais, e no Reddit em particular, o Brasil tinha uma fama de que em alguns segundos de um vídeo dava para você saber que o vídeo era filmado no Brasil, que era alguma câmera de segurança. Primeiro, a presença de câmeras de segurança em todos os lugares, assim, em garagem de casa, em bar, em comércio e outras coisas, em si já é um negócio que não é tão frequente no mundo inteiro. Aí tinha as 3 coisas que o pessoal falava, pessoal assim, comentaristas do mundo inteiro, falavam que dava pra saber que o vídeo era do Brasil ali, tirando o cachorro, que também é uma presença constante. Era Havaianas, mesa de plástico, aquela mesa de cerveja, de marca de cerveja que o pessoal senta pra fora do comércio, e policial de folga dando tiro. Isso era onipresente, assim. Tanto que virou um meme. Off-duty cop é brasileiro, e será que tem algum policial que trabalha no Brasil? Porque sempre aparece alguém sacando uma arma num assalto, numa discussão, em alguma coisa, e geralmente atirando, e muitas vezes atirando pra matar mesmo, pra resolver a coisa ali. E isso me respondeu uma dúvida interna, que era como que países como Japão, Estados Unidos e alguns outros ainda têm pena de morte, ou pelo menos tinham até muito recentemente. Os Estados Unidos está passando por um problema enorme agora de como executar pessoas, né? Porque não querem colaborar com eles fazerem isso, e no sentido de produção de fármacos e outras coisas para execução. E por que o Brasil não tinha uma pena de morte? Até entender que a gente tem, ela só não está no papel, e ela é feita de uma outra forma. E a gente naturalizou essa violência tanto que eu acho que fica muito difícil da gente discutir como resolver crimes ou como lidar com a criminalidade sem colocar essa violência no meio e naturalizar ela. Então, para mim tem camadas ali, né? Tem, ok, um crime aconteceu, encontramos o culpado. Nem vou entrar no mérito de se é de fato culpado ou não e por que aconteceu. O que você quer? Você quer vingança? Você quer justiça?
ou você quer resolver o problema e não ter mais crimes? Eu queria levar essa conversa para esse terceiro nível da coisa, que é resolver o problema e não ter mais crimes. Só que isso passa por essas duas outras, né? Muitas vezes o que as pessoas querem é vingança. É cortar a mão do cara que roubou, olho por olho, dente por dente. E justiça meio que se perde aí no meio de como é que a coisa é feita. Então, para abrir o assunto com você, como uma pessoa que estuda a criminologia como você estuda, me dá uma noção de o que são as evidências, o que entra em pauta para você me responder o que você vai responder, para ficar claro para as pessoas que nesse assunto onde todo mundo tem uma opinião, e aquela opinião emotiva, de coração, que você quer que os valores que você tem sejam mantidos na resposta, por que você não vai trabalhar com esses valores emocionais, sentimentais, e sim com o que de fato funciona, não funciona, com evidências? Me traz um pouquinho para esse mundo, nesse meio que a gente está tão permeado por opinião que todo mundo tem e opiniões que são muito mais violentas ou emocionais do que de fato concretas, embasadas, vai. Obrigado, viu, Átila, pela possibilidade da gente ter essa conversa, é um prazer para mim também. O mundo da segurança pública, o mundo dos debates sobre violência, ele, na grande maioria dos países que conseguiram reduzir suas taxas de violência, e são países seguros, países em que você anda na rua de madrugada, em que uma menina de 16 anos volta para casa às 3 da manhã, sem nenhum problema, com as amigas, e sabendo que vai chegar em casa tranquila, né? Nesses países, o mundo da segurança pública sempre foi um mundo baseado em evidências. Ou seja, o que é preciso ser feito para que esse mundo seja seguro, né? Quais são as políticas públicas que garantem o direito à segurança para a população? Quais são as formas de policiamento que garantem mais segurança para o conjunto da população? Quais são as formas de prevenção? Quais são os modos da justiça que garantem que um país seja seguro, que as pessoas possam viver tranquilamente? Nas polícias desses países, quando a gente vai conversar com os policiais, o que a gente discute é histórico, linha do tempo baseada em dados, categorias muito precisas de tipo de criminalidade. Estamos falando de roubo de celular, estamos falando de crime contra o patrimônio, estamos falando de assaltos cometidos contra residências, estamos falando de coisas muito precisas, né? Estamos falando de homicídio cometido por policiais, homicídios cometidos numa disputa por mercados ilegais, homicídios contra mulheres, né? Feminicídios. A gente tem categorias muito precisas e essas categorias são monitoradas ao longo do tempo no conjunto da população. E as medidas de segurança pública, elas são tomadas baseadas nessas evidências, né? Então, o que resolve, o que não resolve, né? Por exemplo, adianta eu sair numa perseguição desenfreada depois de um roubo, né? Pelo centro da cidade, de viatura, 3, 4 viaturas a 100 por hora em ruas estreitas do centro da cidade, atrás de uma pessoa que roubou R$2.000 na farmácia. O que eu posso produzir de dano muito maior do que esses R$2.000, que é atropelar uma criança, atropelar uma senhora, né, numa perseguição como essa, para pegar esses R$2.000? Ou será que é melhor, depois que a farmácia foi roubada, a polícia científica chegar lá, analisar todo o quadro daquele roubo, coletar as amostras de DNA dos lugares onde os assaltantes tocaram, fazer a investigação daquele roubo e um mês depois fazer a prisão e na justiça fazer a punição daqueles assaltantes? O que é melhor, né? Eu sair nessa perseguição louca dando tiro ou eu fazer um trabalho de investigação, de polícia judiciária e da mesma forma fazer a prisão daqueles assaltantes, agora com todas as provas de que foram eles de fato, né? Tendo tempo para analisar,
com todas as provas de que foram eles que cometeram aquele crime, que está aqui documentado, né, em todas as amostras feitas com PCR ou feitas com, né, do DNA ou impressão digital, ou vídeos que existam, ou coisas assim. O que é melhor, né? No mundo inteiro, onde a segurança pública existe como direito, a segunda alternativa é melhor. No Brasil, não. No Brasil é uma guerra. No momento mais alto da tensão, é aí que o policiamento age, né, de forma ostensiva, provocando muitas vezes mais dano do que do que produzindo soluções, né? Muito comum que a polícia mate no Brasil, coisa que não é comum em outros países e não é aceitável em outros países, né? A nossa ideia é de que a população é dividida em dois, trabalhadores e bandidos. E que essa divisão da população em dois, que é própria, né, de regimes totalitários, tem uma parte que atrapalha a outra. Que quanto menos essa parte existir, mais pura e limpa essa outra ela resistirá, né? Então, a nossa ideia é essa. Como foi nos grandes totalitarismos, quanto mais da gente eliminar daqueles outros, né, mais puros nós estaremos, né? Me lembra da tirinha da Mafalda, né? Quando a gente matar todos os bandidos, o que vai sobrar? Só os bons? Né? E a Mafalda responde, não, vão sobrar os assassinos, né? E repara, a gente não tá nem falando sobre o que gera a criminalidade, né? Sobre desigualdade social, educação e uma série de problemas que o país tem. Você tá falando de como resolver ela depois e de onde medir isso. Tem um trabalho que você participou, de um grupo grande, sobre roubo de carro, que me marcou muito por isso, de como São Paulo resolveu isso com uma medida que não tem nada a ver nem com investigação, né? Nem com a perícia vindo depois e fazendo coisa. Menos ainda com mais policiamento. Você pode dar só uma pincelada disso pra gente ter uma noção de em que ponto é que a coisa pode fazer a diferença? Sim, São Paulo não resolveu esse problema, mas diminuiu muito esse problema a partir de uma lei estadual que foi apelidada de Lei do Desmanche. Foi uma lei que regulou um mercado ilegal, que era o mercado de desmontagem veicular, que tradicionalmente era visto como uma atividade ilegal. Ou seja, o veículo é roubado e ele é desmontado e se vende a autopeça, né, nas lojas de autopeça ou nas oficinas, por preços muito baixos, então fica atrativo para todo mundo. Você leva o seu carro na oficina, o cara fala, olha, troquei essa peça, ele te mostra o conjunto de peças que foram trocadas, e você fica feliz que o preço não ficou tão alto, né? Porque aquela peça foi adquirida por um preço muito baixo. Desculpa, até no sentido ambiental da coisa, é interessante isso, porque você não tá jogando o carro fora, ele não tá indo pro ferro velho, você tá aproveitando aquele carro pela quilometragem máxima que ele pode e pelo preço mínimo, que é aproveitando peças usadas já. Assim, em teoria, tem bons princípios aí. Sim, e o que foi feito no caso de São Paulo, há 10 anos atrás, né? Faz 10 anos que essa lei está em vigor, foi garantir o rastreamento dessa peça. Garantir que a gente saiba que aquela peça que está sendo comprada numa loja de autopeças, né? Que ela tenha uma origem legal, que tenha sido desmontado aquele veículo legalmente, que aquela peça usada não é fruto de roubo, de furto. Ah, mas continua havendo furto e roubo. Continua, né? Muito menos do que antes, mas continua, existe ainda um mercado ilegal, mas, né, existem fraudes ainda nesse sistema de rastreamento de peças, existem lacunas a serem preenchidas, mas no geral tem uma diminuição muito importante do roubo e do furto de veículos e sobretudo do roubo, né, que é o que mais provoca problemas de segurança pública na medida em que o roubo se faz com violência e o furto sem violência. Então, em outros países também o mercado de autopeças é muito dinâmico, o mercado de carros usados, o que também produz furtos, mas não produz roubos, porque a segurança pública não admite, né, o uso de violência e previne, né, esse uso de violência. No nosso caso, uma medida que regula mercado, ela tem como efeito reduzir violência, sem essa ostensividade policial, na verdade melhorando muito a capacidade dos policiais agirem, porque com muito menos crime eles vão ter possibilidade de investigar muito melhor esses crimes e assim por diante.
Então, isso foi feito há mais de 10 anos atrás, né, na época do Alckmin, do Alexandre de Moraes, em São Paulo, e foi um esforço grande que uniu o setor privado, que uniu os órgãos públicos, que na época foi bastante criticado, mas que gerou resultados muito positivos, né, para a nossa segurança pública. Acho fantástico porque não envolveu custo, né, no sentido de você ter um projeto novo com bilhões para ter mais policiamento, não precisou de mais equipamento, não precisou de contratação, não é uma coisa que perturba a vida das pessoas. O mercado continua funcionando, quem tem um carro quebrado e precisa de uma peça usada vai encontrar e melhorou a vida das pessoas, mas isso é uma coisa que acontece veladamente, né? Você para de ouvir que alguém teve o carro roubado ou furtado, mas não é uma coisa que dá para se fazer campanha, né? Que passa o tempo todo na porta das pessoas e elas vão lembrar na eleição quem foi que fez aquilo ou por que fez e ligar uma ponta a outra, né? Sim, eu acho que são medidas que são pensadas mais a longo prazo, né? De fato, que são medidas mais inteligentes, digamos, que pensam a cadeia de valor dos produtos ilegais e não a guerra, né? Então, a gente percebia muito claramente durante esse trabalho de pesquisa que quando a gente falava de roubo, furto de veículos, para seguradoras que tinham essa racionalidade bem mercantil, interessava recuperar o carro. Ah, o carro foi roubado, interessa recuperar o carro. Porque ela não vai ter que pagar a indenização, ou se ela pagou a indenização, ela vai poder vender esse carro num leilão e recuperar o valor da indenização, ou uma boa parte dele. Agora, para a polícia não tinha essa racionalidade, tinha assim, não, temos que caçar o bandido, né? E 63% dos homicídios cometidos pela polícia na época da nossa pesquisa tinham a ver com roubo e furto de veículos. Então, era aquela coisa que a gente estava falando, né? Perseguição, conflito, Sim. confronto. Não foi nos Estados Morte, Unidos né? que eles pararam de fazer perseguição em Los Angeles para não dar Em mais muitos tempo de estados, né? TV pra galera fugindo e não incentivar esse tipo de coisa? Em muitos estados, né? O avanço da segurança pública, as técnicas que existem hoje de investigação e de produção de informação de inteligência que previna problemas, né? E depois técnicas que permitam que a investigação chegue e puna os culpados, né? Sem esse tipo de confronto, elas são privilegiadas conforme avançam, né, as técnicas da segurança pública. A gente vai de novo na direção oposta, né? A gente vai de novo na direção de drone que atira, mais muro, mais grade, mais cerca, mais confrontação, né? Caveirão, fuzil, 5.000 tiros disparados numa operação policial e assim por diante, né? É uma pena. Como você disse, né? Na nossa leitura, o policial que matou uma pessoa, que cometeu um crime, o problema está resolvido, né? Sendo que, em primeiro lugar, o problema não está resolvido, né? Essa pessoa que foi morta tem amigos, tem família, tem parceiros que nunca vão esquecer dessa morte, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa pessoa que foi morta destrói essa família que vai viver, seja um ciclo de revolta, seja um ciclo de depressão, um ciclo que vai trazer malefícios, né, para a sua história de vida, mas também para a história do país, né? Pessoas que não vão produzir, pessoas que não vão conseguir voltar a ter uma vida normal pelos próximos muitos anos. Isso a gente vem fazendo a rodo, né? Esse tipo de produzindo esses efeitos nas pessoas que não estão diretamente implicadas no problema. Que a gente acha que o ladrão ele é um ser isolado, né? Ele tem uma família que está sofrendo também, né? Depois, o problema também não está resolvido, porque aí, num país democrático, é quando deveria começar a investigação. Existiu esse problema gigantesco que foi um homicídio, ainda maior porque cometido pelo Estado, que legalmente não tem o direito de matar, ou que esse direito é extremamente reduzido às situações de legítima defesa ou de impossibilidade de outra saída, né? Esse é um direito extremamente reduzido, que no nosso caso é pensado como prática liberada, né? É bandido, merece morrer, mata. Então, a gente no estado do Amapá, por exemplo, não sei se está acompanhando as taxas, Átila, o estado do Amapá,
No ano de 2022, 67% dos homicídios do estado foram cometidos pela polícia. 2021, 61%, sendo que esses homicídios aumentaram muito, né? Só a polícia é responsável por 25 mortes a cada 100 mil habitantes, que é uma estatística que muitos países em guerra não têm. Só a polícia é responsável por isso. A taxa lá é de 40 e poucos, que é uma taxa absurda, né, para um lugar democrático. E em outros estados do Brasil isso já aconteceu também, né? No Rio de Janeiro a polícia mata quase 40% da taxa de homicídio. No Brasil isso é em torno de 10%. São coisas absurdas, né? São estatísticas completamente absurdas. E mais absurdas ainda se a gente pensar que não existe investigação desses homicídios, dessas mortes. 99% das mortes cometidas por policiais no Brasil são arquivadas pelo Ministério Público sem investigação. E a gente, do conjunto de homicídios, a gente não investiga. A gente começa a investigar só 37% dos homicídios, um terço deles, um pouco mais de um terço. Mas a gente conclui essa investigação e pune os culpados em menos de 10%. Então, por exemplo, na Guiana Francesa, que é do lado do Brasil, mas é Estado francês, essa taxa é de 83%. No nosso caso, ela é de menos de 37%. Então, a gente tem problemas gravíssimos e a gente tem essa ideia, matou, acabou. Em todos os outros lugares, quando matou é que começa a investigação. E o Estado vai definir quem é o culpado por isso e vai punir, e aí o Estado se torna o soberano. O que acontece no Brasil hoje é que essas mortes, muitas delas cometidas no próprio universo criminal, elas são regradas, investigadas, elas são punidas pelas próprias facções criminais. Então, as facções se tornam as donas do território, elas se tornam as soberanas, né? Elas se tornam a organização soberana que define quem vive e quem morre num território. Né, o conceito de soberania. Então, a investigação de homicídios ela é absolutamente central para qualquer política de segurança. A gente não presta atenção nisso, a gente sai correndo atrás do bandido, dando tiro, né, o que piora o problema, ao invés de produzir soluções, né, para a segurança pública. A gente está nessa há 40 anos, Átila, fazendo isso e o problema só piorando. Eu queria destacar um ponto do que você falou aí, vários, aliás. Se eu for um bom policial, se eu fosse um bom policial, eu não estaria à vontade de sair na rua de farda ou à paisana, mas com uma arma ou algo assim, ou de que alguém soubesse que eu sou numa região onde muitas pessoas já morreram por ação policial. Claro. Entre outras coisas, a gente fala disso porque isso pune, afasta, compromete a vida dos mais interessados em resolver o problema, né? De quem deveria ser, pelo menos, mais interessado. E o segundo ponto, eu não tinha me atentado para isso. Você está me dizendo que o crime organizado faz esse trabalho de investigação porque, entre eles não querem alguém que está solto, executando quem quer, sem controle. Eles querem resolver o problema e controlar a violência. É isso? Claro, exatamente isso. Em São Paulo a gente teve uma redução muito drástica das taxas de homicídio durante os anos 2000 e eu estava em campo acompanhando de perto como essa redução se deu e ela foi basicamente feita pelas facções do momento que foram, né, se consolidando numa única facção no começo dos anos 2000 em São Paulo. Então a gente tem já há muitos anos uma literatura científica importante, né, que debate esses temas e que procura de um lado entender o que aconteceu e de outro lado propor soluções. O mundo criminal hoje ele gerencia, né, ele governa, ele regula mercados transnacionais inteiramente globais com uma capacidade incrível, né, logística, comercial, lavagem de dinheiro, transformação, né, dos ativos ilícitos em ativos lícitos. Tudo isso é feito hoje em escala mundial e a gente no Brasil continua tratando do problema da segurança pública como se ele fosse um problema de guerra contra bandido, né, no plano local. Mata mais 3 aqui, que vai ser 3 a menos que vão causar problema para a sociedade, né? Só que não se sabe que atrás daqueles 3 que estavam ali, vendendo droga, roubando carro,
Existe um mercado inteiro de recepção desses carros roubados e do consumo dessa droga. Então a gente mata esses 3 e prende mais 3, né, naquele dia, achando que está limpando o bairro. No dia seguinte tem outros 3 trabalhando no lugar daqueles 3 que foram mortos e mais 3 trabalhando no lugar daqueles que foram presos. E aí a gente tem 6 mortos e famílias destruídas, outros 6, né, na cadeia e outros 6 trabalhando na rua. E é isso que a gente está fazendo hoje no Brasil durante 40 anos. Então a gente tinha uma população de presos no estado de São Paulo que era de 40 mil presos há 20 anos atrás e hoje é de 200 mil presos. No Brasil a gente falava de 200 mil presos, que já era uma taxa bem alta, a gente vai para 800 mil presos, com 5 milhões de ex-presidiários. Né? A gente tinha no Brasil taxas de homicídio até os anos 80, que eram lá na taxa de 10, que já era um país violento por, né, jagunçagem, por matadores, esquadrões da morte. Taxa de 10, você diz, taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes? Isso, sempre por 100 mil habitantes as taxas de homicídio, né, no mundo acadêmico. Agora a gente vai aumentando essas taxas, a gente chega a quase 40, né, em 2017. E depois a gente, pela própria acomodação do mundo faccional, essas taxas vêm sendo reduzidas mais recentemente, mas ainda muito altas. Né? No Brasil a gente ainda tem 40 mil homicídios por ano, sem contar os desaparecimentos, que a gente não tem dados consistentes sobre desaparecimento. Com uma polícia que mata demais, né, e que não resolve o problema. Porque se ainda se resolvesse o problema, né, mas não resolve, piora o problema. Né? Então a gente vem, em todas as áreas de política pública, a gente vem tendo melhora nesse período, né, no país. Na saúde, na educação, com todos os problemas, os indicadores todos eles vão melhorando. Né? A renda vai melhorando, a mortalidade infantil vai caindo, a população vai ficando mais educada, a capacidade de mobilidade dessa população, a infraestrutura, os serviços de assistência social, assistência mesmo à saúde mental, né, com CAPS. A gente vai ampliando a cobertura de serviços no país, a luz elétrica chega em quase todos os lugares, a gente vai melhorando as estradas, a gente vai melhorando o país, de modo geral, ao longo dos últimos 50 anos. Não estamos falando de um governo ou de outro, né? Estamos olhando mais a longo prazo e vendo esses indicadores. A pior política pública que não melhora no Brasil é a de segurança. Ao contrário, né? Se a gente pensar os anos 80, as nossas casas não tinham muro. A gente brincava na rua, a gente se encontrava com pessoas de diferentes classes sociais e todo mundo convivia no espaço público, né? Existia problemas? Existia a delinquência, né? Existia o menino que entrava na casa de um, de outro que viajava e roubava o videocassete, roubava a televisão, né? Hoje a gente vive com os vidros fechados dos carros, cheio de câmera, como você estava falando, cheio de gente armada pronta para dar um tiro, cheio de paranoia, cheio de gente traumatizada, seja porque foi roubada, né? Seja porque está em vias de roubar. A gente está vivendo um conflito cada vez mais intenso, muitos mais mortos e muita gente ganhando dinheiro com isso. E ainda por cima, com políticas de segurança que favorecem que o problema piore, não que o problema melhore. Né? A gente tem um modelo de segurança pública que é equivocado. Ele participa do nosso problema e não da solução. Né? Então a gente vem já estudando esses temas há muitos anos, repetindo, né, esse mantra há algum tempo também, para ver, né, se a gente consegue ir criando, né, um debate um pouco mais qualificado na área de segurança. Ninguém é dono da verdade, mas a gente tem evidências muito claras de que essas saídas, né, a saída do confronto, da eliminação, elas não têm produzido resultados em segurança pública, muito pelo contrário, a gente se sente mais inseguro a cada ano no Brasil, e não mais seguro. Né? Seria muito importante que a gente tivesse um paradigma de políticas que pudesse reverter esse quadro a longo prazo. Né? Ainda discutindo o quadro, para depois dar as consequências dele, você está me dando 40 anos aí de políticas públicas de segurança que começam com... num período onde fazia sentido, muitas aspas aí, mas onde teria algum efeito você matar bandidos num lugar, porque você eliminava
o grupo criminoso que atuava ali. E o que você está me dizendo é que hoje em dia você tem um sistema organizado que vai repor aquilo ali e vai continuar funcionando com a engrenagem rodando independente disso, né? E Exato. nesse meio tempo a gente vem para um lugar onde fica mais inseguro e onde você só tem uma queda de homicídio por conta do controle interno de facções e não por conta de atuação externa. Mas ainda dentro disso, desse paradigma de mais violência resolve, eu vou entrar no que tem sido anunciado de políticas no Brasil recentemente para a gente ver o desdobramento disso. Mas tem um exemplo que está sendo cada vez mais martelado, cada vez mais discutido, nas Américas pelo menos, que é o caso de El Salvador. Eu fui, para preparar a pauta aqui, eu fui dar uma olhada em qual população carcerária que nós tínhamos. Você já deu os números aqui, né? Mais de 800 mil. Em números absolutos, isso coloca, acho que a gente em terceiro país, né? Com a população em número absoluto de população carcerária, que já é um absurdo. Acho que é como China, você Estados disse. Unidos, Brasil, né? Você sai de 200 mil pessoas que você pensa que elas são todas culpadas e que são um estorvo, mas 200 mil pessoas que o Estado tem que manter, para quase 1 milhão agora, que você tem que manter, que é uma despesa maior do que a de estudante, e Muito não maior, resolveu, mas muito maior. né? E não resolveu o problema de fora. Como 30 vezes mais. Mas, ao mesmo tempo, me chocou que quando a gente vai olhar para números relativos de população carcerária por 100 mil habitantes ou coisa assim, um país tem um índice que é 2 ou 3 vezes mais do que todos os outros, que é El Salvador. Enfim, o presidente foi reeleito recentemente, está todo mundo falando das políticas de segurança, tem que pôr o exército na rua, tem que pôr a polícia, teve que prender 70 mil pessoas para poder fazer isso. Me descreve dentro do seu paradigma, dentro da sua análise, o que aconteceu ou acontece em El Salvador e por que tem essa segurança agora, depois de feito isso tudo, quão sustentável é isso, aonde essa situação vai? Eu acho que o que tem de bom em El Salvador é a ideia de que o Estado recupere a soberania sobre o seu território, né? E que não Certo. permita que grupos extraestatais, criminais, legais, controlem os territórios e façam o que bem quiserem e se tornem os soberanos, né? Então, você tem uma retomada da soberania estatal anunciada, né? O que tem de ruim, na verdade, de péssimo em El Salvador é que isso seguramente não é sustentável, né? Essa população carcerária, a gente tem uma ideia, quem nunca entrou numa cadeia, né? Quem não conhece o universo carcerário, imagina que o universo carcerário é um espaço isolado da sociedade em que os presos ficam ali inertes, né? Esperando a pena terminar. É um pouco essa ideia que se tem no momento da prisão, né? A prisão é o fim da ação policial, né? Toda ação policial ela serve para isso. Aí, prendeu, desativou, né? A pessoa vai ficar ali inerte, esperando o momento dela voltar e a sociedade está tranquila enquanto isso acontece, porque ela está desativada. Isso não é verdade, né? Esses 70 mil presos, eles estão se organizando dentro da cadeia. E tem muito dinheiro nos mercados ilegais, também em El Salvador, que vão voltar a girar a partir da organização desses presos dentro da cadeia. E daí vai sair facção, e daí vai sair enfrentamento armado contra as forças de segurança. E aí vai sair com muitíssima corrupção, que aliás já começa a ser denunciada lá em El Salvador. Porque não tem saída mágica, Átila. Além, né, de todo o absurdo jurídico, né, num Estado democrático, você fazer justiça sumária, prender todo mundo sem ter investigação, botar todo mundo na cadeia, etc. Né? Então, o caso de El Salvador ele é um antiparadigma para mim. Assim, ele primeiro que é um país muito pequeno, né? Não é comparável com a complexidade do Brasil, né? A população de El Salvador é menor do que de muitíssimas cidades brasileiras, então seria para nós como se fosse uma solução municipal, mais do que uma solução federal, né? Se ela fosse exemplo de algo, né? O problema disso, o problema de imaginar, né, que você vai confrontar fisicamente, né, a criminalidade e com isso você vai reduzir e vai produzir segurança, né? Isso já está sendo tentado há 40 anos no Brasil, não foi diferente no massacre do Carandiru, não foi diferente durante
Não é diferente hoje no Amapá, para não ficar voltando no passado, né? Que a polícia fala, não, eu vou matar 180 pessoas num ano, né? Num estado com a população do Amapá bem reduzida, né? Eu vou matar 180 pessoas por ano para acabar com a criminalidade. Não vai acabar com a criminalidade se não tiver outras políticas associadas a isso, né? De controle de mercado ilegal, de regulação da corrupção, sobretudo da corrupção policial, de controle das prisões, porque agora El Salvador tem um problema gigantesco de prisões, com uma porcentagem grande da população atrás das grades. Como que essas pessoas vão ser visitadas? Será que vão ter advogados que vão se corromper com o dinheiro criminal e que vão começar a participar dessa relação dentro e fora de prisão? E aí, essas pessoas vão sair da prisão um dia? Ou elas vão mofar lá até o fim da vida? E as famílias delas que ficaram sem os pais, sem os irmãos, sem os parentes, etc., como elas estão se sentindo nesse momento? Como que a gente vai segurar a revolta que vem em 20 anos com a próxima geração, que não teve pai porque o pai estava preso injustamente na cadeia, porque não teve julgamento, não teve nada? Esses problemas, eles persistem socialmente. Não tem saída mágica, né? Então isso é o que a gente chama de populismo penal. Há 2 anos atrás a gente estava cheio de homicídio, cheio de problema. Hoje nós não temos mais nada porque a gente pegou todos os marginais e botou lá dentro, né? Populismo penal, isso não resolve, né, o problema. E escreve aí, né, como vai estar a situação de El Salvador em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Se a gente estiver por aqui ainda, a gente senta para conversar daqui 10 anos sobre El Salvador, o que aconteceu lá. Não tem muito erro, né? Não tem muito erro. Por outro lado, existem soluções mais sustentáveis, né, para esse quadro. E elas poderiam estar sendo implementadas, né, na nossa esfera. Antes de entrar nessas soluções, a situação que você me descreve me lembra muito em biológicas, você ter um tratamento de choque do tipo antibiótico, né? Num primeiro momento aquilo resolve, você elimina tudo, todos os organismos. Mas depois, justamente por manter os antibióticos ali, quem vai aparecer são os resistentes a isso. Exatamente. E aí eles vão depender, inclusive, do antibiótico estar presente para eliminar a concorrência, né? Me parece que aqui no Brasil a gente já tem um histórico desse tipo de antibiótico prisional há mais tempo. Há tempo suficiente para o sistema prisional já ter entrado e já fazer essa máquina girar, né? Então, pelo menos o que eu já ouvi aqui em conversas mesmo no Não Ficção é que PCC, Comando Vermelho e outras facções surgiram todas em prisões, né? Em cadeias. Então, E assim, nas prisões mais rígidas e dentro dos regimes mais rígidos dessas prisões. Então o PCC ele não surge de qualquer cadeia e de uma cadeia em que estava todo mundo tranquilo. O PCC surge do anexo da Casa de Custódia de Taubaté, que era conhecido como Piranhão, que era o lugar onde eram mandados os presos indisciplinados para que fossem torturados e para que fossem dobrados, né? Com o máximo de isolamento e o máximo de tortura. É desse lugar que vem o PCC. É por isso que eu estou falando que vem coisa de El Salvador, né? Pela experiência de muitos outros países. O PCC não vem porque os presos estavam livres e decidiram se organizar. Eles estavam se organizando para sobreviver ao que eles chamavam na época, né? E continuam chamando, na verdade, de opressão. Seja a opressão de outros presos, seja a opressão que partia do Estado. Então, é desse lugar, do lugar da tortura, do lugar do isolamento, do lugar do preso indisciplinado, do lugar mais radical de repressão, que surge o grupo mais radical que vai resistir a tudo isso. A metáfora do antibiótico nas ciências humanas podia nos levar ao Nietzsche, né? Tudo que não me mata me fortalece. Né? Então, nesse caso, assim, o que as pessoas nunca pensam é que a violência ela sempre produz reação. A gente brinca, né? O que apanha nunca esquece, o que bate esquece, mas o que apanha nunca esquece. Então, o filho daquele cara que morreu assassinado pela polícia, ou por outro ladrão, ou preso injustamente, ou que sofreu alguma injustiça pela parte do Estado e depois ficou deprimido, aquela mãe daquele cara que passou por isso,
o sobrevivente do Holocausto, o sobrevivente das guerras, etc., eles se refazem. E pode demorar 5 anos, pode demorar 50, mas isso volta, né? Isso volta como violência, isso volta como conflito. Isso não se resolve. Então, quando a gente mata 40 mil pessoas por ano no Brasil, a gente já matou 63 no ano, oficialmente, né? A gente está falando de 63 mil famílias naquele ano que nunca mais esquecem do que aconteceu, né? E que tem uma visão muito clara do que aconteceu. Quando a gente está falando nessa miríade de roubos e furtos no Brasil, a gente está falando de uma população que não esquece do que aconteceu. Se você estava pagando o seu celular... Daí abrir falando, né, que as pessoas querem vingança mesmo, não é, claro, não é justiça, exatamente, não é... Né? Exato. Então eu entendo a revolta de quem estava pagando o celular, né? E teve o celular roubado por um menino de 14 anos que passou de bicicleta correndo no centro de São Paulo e levou. Sendo que eu estava começando a pagar o meu iPhone, né? Ou o meu Samsung, não sei o quê. Essa revolta é legítima. A revolta da população é legítima, né? E até porque ela não tem segurança pública. Agora, essa revolta ela tem sido canalizada por pessoas que deveriam compreender de segurança pública e estão utilizando essa revolta para fazer mais dinheiro, né? Então, essa revolta tem sido canalizada por pessoas que, ao invés de dizer para essa pessoa, olha, a gente vai trabalhar numa lógica de devolver o seu celular para você, né? E proteger esse menino de 14 anos que está na malha da criminalidade, porque não é ele que está ganhando dinheiro com o celular, né? Ele está ganhando R$10 por celular que ele rouba, mas quem está ganhando dinheiro grosso é quem está contratando esse menino adolescente, né? E a gente vai trabalhar para que esse menino tenha um futuro e que isso não aconteça com o seu filho daqui a 20 anos, né? A gente está dizendo o contrário, mata esse menino que vai resolver o seu problema, né? Você não vai ter celular de volta, mas você vai ter sangue escorrendo no chão. Que bom, né? Vai resolver o seu problema. Então, isso produz efeitos muito perversos na sociedade. Isso produz efeitos muito perversos de políticos, né? Sociais. A gente tem caminhado numa linha muito tênue no Brasil, né? Em que uma sociedade, durante um processo eleitoral, reage a cores, né? Esse é vermelho, esse é azul, atira, né? Mata, em que as famílias começaram a se dividir, em que grupos de amigos deixaram de ser amigos porque um defende assassino, o outro defende ladrão, um defende assassino, o outro defende ladrão, né? São todos sintomas de uma sociedade muito doente, né? Em que e eu acho que a segurança pública é muito central nesse adoecimento social que a gente tem acompanhado, né, no Brasil. Bom, em parte eu fico chocado pelo que você me fala até aqui, porque uma coisa é a gente ter a intuição de que o problema é esse, outra coisa é ver o cenário, né? Eu ia fazer a pergunta de se a gente tem uma população carcerária tão grande porque somos um país violento ou se somos um país violento porque temos uma população carcerária tão grande. As duas coisas. Né, e ver esse problema Tostini se desenrolando assim é cruel. Mas tem uma coisa que eu tô aprendendo pouco a pouco a fazer, e eu aprendi muito com a pandemia, que é entender onde está o sistema de incentivos que gera o problema. Então, né, não adianta eu falar de negacionismo, por exemplo, na pandemia, cloroquina e outras coisas, se eu não estou entendendo o que leva essas pessoas a serem financiadas e pagas para falar o que falaram. Aí vem uma CPI, como a CPI da pandemia, e mostra que estavam impedindo a entrada de vacinas legítimas para vender vacina funcionando ou não com propina, e ia ser um mercado que ia movimentar R$200, R$300 por dose de vacina. É um mercado, assim, multibilionário para quem controlasse essa entrada de vacinas aqui. Aí faz todo sentido o país. Não queremos vacina, não queremos comprar. E eu falo país porque não foi só o presidente, tem que ter muita gente junta para coordenar isso funcionando. E aí você entende o que de fato podia acontecer. Quando já estavam deputados, ministros anunciando quanto custaria a vacina privada no país numa transição dessa. Aí negacionismo vira mecanismo de ação e não causa, né? Na segurança, me parece que a gente ruma para uma situação parecida, porque ela virou o grande chamariz, ou tem virado o grande chamariz, assim, no sentido de várias pontas, de ser, já tinha, né, desde o Rota na Rua, mas assim, de ser a plataforma que elege muitas pessoas, governadores,
prefeitos, presidentes, de ser o tipo de política que se anuncia primeiro para falar que você vai fazer alguma coisa. Então, estamos pondo mais dinheiro em segurança, serão mais não sei quantas viaturas, mais não sei qual armamento, mais não sei o que. Isso vira base eleitoral para muita gente. Tem muitas pessoas associadas à segurança pública sendo eleitas como vereadores, deputados, senadores e por aí vai, de militares a policiais, a bombeiros ou o que for, falo segurança no sentido amplo ali, e uma indústria, né? A gente tem um país que exporta armas, que exporta know-how, seja como criminalidade ou seja como segurança mesmo. Então, me traz um pouco para isso, assim, por que nesse problema que você me descreve, que vem se agravando há 40 anos, a gente ainda está insistindo nas mesmas soluções? E depois desses 40 anos, que tipo de indústria se estabeleceu ao redor de segurança que depende e se beneficia desse tipo de política de bater no espantalho continuar acontecendo? Esse é um ponto muito central, Átila. Então vamos pensar, né? Um bom policial, ele tem uma fonte de renda. Né? Um policial honesto, ele tem uma fonte de renda, que é o salário dele, né? É assim no mundo todo e há no mundo todo um controle forte sobre a atividade policial na medida em que ela é a violência legítima de Estado e, portanto, ela é, né, aquela violência que tem que demonstrar que o Estado não está no mesmo nível da bandidagem, digamos assim, né? Que o Estado pensa diferentemente essas coisas. Já o mal policial, vamos pensar no mal policial do Brasil, o policial que é corrupto, né? O policial que está ali extorquindo pessoas que participam dos mercados ilegais, o policial que é violento, o policial que bate, o policial que espanca, o policial que dá tiro, né? Por conta própria, o miliciano, né? Esse policial ele tem 3 fontes de renda hoje, porque ele tem o salário dele, depois ele tem todo o dinheiro da extorsão que se faz sobre o mercado ilegal. Então, no meu trabalho de campo, né, eu sou um pesquisador de campo, eu passo muito tempo fazendo trabalho de campo, lá onde esses problemas acontecem, né? Acabei de voltar de 2 semanas fazendo entrevistas em presídios, trabalhei muitíssimos anos nas favelas, né, vendo essa interface justamente entre o mundo da segurança e o mundo do crime, né? Então, quando um ladrão ou quando um traficante é preso, as pessoas imaginam que aconteça assim, ele vai preso pela polícia militar, é entregue na delegacia de polícia civil, é lavrado o boletim de ocorrência, ele foi preso em flagrante, então ele vai ser encaminhado para a prisão, né? Não é assim que a coisa funciona na prática, né? Então esse cara vai preso, dentro da viatura é oferecido um acerto, né? Quanto você paga para não ser preso? Para o policial ali mesmo, na hora. Normalmente os policiais prendem 2, né? Porque daí solta um para pegar o dinheiro e trazer de volta, né? E depois que ele é entregue, se ele for entregue, né, se não tiver acerto, ou se não resolver o problema ali mesmo dentro da viatura, aí é feito o acerto dentro da delegacia de polícia civil. Normalmente são advogados que fazem esse trânsito. Normalmente quando o cara chega na delegacia, o advogado dele já está lá, né? Ou mais de um. E esses advogados vão negociar os acertos, né? Que na teoria sociológica a gente chama de mercadorias políticas. Há um mercado em torno dessa proteção e dessa tolerância, né, ao roubo, ao furto, ao tráfico e etc., que vai alimentando esses maus policiais. Agora tem uma terceira fonte de renda, que essa não é muito falada, mas que é igualmente muito importante. E essa une bons e maus policiais, que é a segurança privada, né? As empresas de segurança privada, elas são praticamente todas comandadas por policiais ou ex-policiais, militares ou ex-militares, né? Se aposentam cedo pela periculosidade da profissão, pelo corporativismo da profissão e montam empresas de segurança privada que vão oferecer serviços tanto ao setor privado, todas as empresas têm segurança e têm que ter segurança e cada vez mais vão ter segurança, tanto para o setor público,
Então, todas as universidades têm segurança, todos os hospitais têm segurança terceirizada, todo mundo tem segurança. Então, segurança é um enorme mercado, né, que alimenta a si mesmo. Então, ele vai cada vez mais mostrando, né, e interessa para esse mercado produzir insegurança, produzir pânico, para que possa ser vendida, para que possam ser vendidas soluções de segurança. Então, esse policial que se envereda por aí ele não interessa resolver o problema se ele está nesse circuito. Interessa que o tráfico continue. Porque se o tráfico tipo continuar, o eu cara consigo matar, ganhar mais o dinheiro. segurança matar a raposa que tá matando as galinhas. Exato, Você só afasta exato, ela porque você depende dela pra estar ali exatamente empregada isso. ainda. Então, quanto mais o tráfico de drogas florescer no Porto de Santos, quanto mais dinheiro de tráfico internacional tiver na Baixada, mais vai ter achar que é esse dinheiro na Baixada, né? E esses achaques não são a preços baratos, né? Um mega traficante que está ganhando muito dinheiro, ele vai ser muito extorquido. E esses policiais vão ganhar muito dinheiro de modo sistêmico, do ponto de vista ilegal. Do mesmo jeito que esse traficante precisa lavar o seu dinheiro, esses policiais que conseguiram R$ 1 milhão em acordo também vão precisar lavar o seu dinheiro e vão fazer firmas e firmas e firmas que vão pôr esse dinheiro para circular. Então, não interessa para quem está envolvido nesses regimes de corrupção diminuir o problema. Ao contrário, né? Muito ao contrário. Interessa mostrar que o problema não se resolve e que é preciso mais investimento neles mesmos. Então, olha, não estamos conseguindo. Precisamos de mais dinheiro. Então, a gente entra num círculo de propaganda. Então, a gente tem propaganda na televisão aberta todos os dias, em que todos os políticos são corruptos, em que todos os problemas do Brasil estão à mostra e que o Brasil está vivendo um inferno, a cidade está em emergência e só os policiais poderão nos salvar, só os bravos e heróicos policiais poderão nos salvar. Quer dizer, são programas em TV aberta de propaganda da polícia, né, que existem há 20 anos sem nenhum tipo de regulação. Aí depois você tem o maior absurdo, que é o policial, que deveria ser o órgão, deveria ser um ator de execução de políticas, ele pode ser candidato por ele mesmo e proferir um monte de ilegalidades como se fossem, sem nenhum complexo, né? Como se fossem soluções de segurança pública e como se de fato ele tivesse interessado em resolver o problema de segurança pública. Aí a gente tem a bancada da bala. Aí a gente tem o investimento da indústria armamentista inteira, né, de lobistas e tudo, em cima desses candidatos. E esses candidatos vão ter mais voto e vão fazer uma base eleitoral. Daí você tem grupos de policiais que controlam territórios, se tornam milícias, elegem seus representantes políticos, produzem desde morte até extorsão de todos os tipos e continuam por aí, executando as suas atividades públicas, né? E sendo votados e tudo mais. Então, essa é uma roda que faz muita gente ganhar dinheiro, enquanto muito sangue escorre do outro lado, entendeu? Para os bons policiais, isso é um problema seríssimo. Isso é um problema seríssimo. O número de suicídios entre policiais é 6 vezes maior do que entre pessoas que não são policiais, né? Na média de outras profissões. O número de mortos policiais, né, nesses confrontos que são provocados por uma política equivocada é também muito alto no Brasil, embora não seja comparável ao número de pessoas que a polícia mata, né? Mas é é uma um número insalubridade muitíssimo constante, alto, né? claro, mas é uma pressão constante, né? E cada vez mais a gente vai vendo nas últimas décadas que esses bons policiais que poderiam controlar internamente nesses desvios na corporação, eles vão perdendo espaço. E esses policiais, né, que têm um currículo cheio de mortes, que têm declarações falando que matou pouco, esses policiais têm se tornado, né, comandantes, secretários, etc. Então a gente tem visto tudo o oposto do que a gente queria ver, né? Às vezes as pessoas me falam, Gabriel, mas você é muito pessimista. E eu falo, olha, eu queria não ser, né? E eu trabalho muito para evitar que essas coisas continuem como elas são. Ou seja, tem um otimismo aí de vontade, né? De desejo, de dizer, não, vamos discutir, vamos melhorar a compreensão das coisas para a gente sair desse buraco.
Mas, assim, evidências de que a gente vai sair desse buraco brevemente são muito escassas, são muito raras, são muito escassas, né? São muito raras no nosso caso. O que a gente tem visto é o oposto, né? Você imagina que há 20 anos atrás o Bolsonaro era um deputado cômico, né? Praticamente cômico pelas posições ligadas ao totalitarismo que ele defendia. Quer dizer, ele vira presidente da República e um terço da população apoia substancialmente as suas propostas, né? Então a gente tem um problema, né? Que, como você disse, não é apenas de uma pessoa, de um líder político, é um problema de um país, né? E que precisa ser revertido, né? Não existe em nenhum lugar do mundo policial ser candidato, militar defender programa político. Isso são coisas que não são cabíveis, né? Num espaço de controle democrático, né, da função pública. Não, isso são coisas que nem se discutem no Brasil, né? Está naturalizado, né? Que a pessoa suba num palanque no Congresso e fale que o CPF foi cancelado, parabéns aos policiais que participaram da operação que matou 26 pessoas, né? Isso me incomoda num nível ainda mais profundo, que é o seguinte, que eu não tinha pensado assim, né? Eu estava preparado para você me falar aqui da indústria dos blindados no Brasil, que é uma das maiores do mundo, ou sei lá, o fato de que São Paulo é a segunda ou primeira cidade com mais helicópteros, né, que é para você literalmente pular o problema de um ponto a outro. E eu estava preparado para esse tipo de indústria ser o que dá lucro, né? O carro forte, escolta, mesmo segurança privada e empresas, né? Qualquer empresa que faz, que entrega produtos caros no Brasil precisa ter um esquema de segurança muito bom para pôr as coisas na estrada e por aí vai. Mas eu não tinha pensado que quando você tem candidatura dessas pessoas possível, dessas pessoas que assim, quem gere a segurança, você tem ao mesmo tempo, eu sou um político que não sou dessa área, não sou da segurança, sou um político X aí que tem votos por outros motivos, por causa da comunidade, ou por causa de algo que eu fiz, ou sei lá. Eu não tenho como concorrer com quem controla a segurança da minha região. Porque é muito fácil deixarem, me fazerem, me deixarem numa situação ruim, tem muita criminalidade no meu bairro agora. E como é que eu vou conseguir voto no meu bairro se quem controla a segurança tem um concorrente meu que pode falar, não, teu bairro é mais inseguro, olha só. Né? Eu não estou sabendo formular bem aqui, mas assim, você tem ao mesmo tempo uma competição que controla a segurança de onde compete e que pode obrigar as pessoas a votarem, por aí vai. Fica uma coisa, Seria você perde o controle muito interesse, rápido disso, né? Valeria como conflito de interesse em outras situações, né? Obrigado. Obrigado. Você definiu perfeitamente. E assim, é um conflito de interesse que é muito profundo. Né? É muito complicado. Profundo, É como ter exatamente. juízes concorrendo à política, ou quem for, atuando ainda, né? Eles têm que se desligar, mas né, você passa a ter o poder de atuar em duas frentes, né? Esses controles têm muito a ver com maturidade do Estado e com a capacidade do Estado se produzir institucionalmente, né? Então, digamos que alguém é vamos supor, você é um órgão de controle antimonopólio, você é do CAD, né? Você é a pessoa mais capacitada que tem todas as informações sobre como essas coisas funcionam, como são os esquemas para burlar e para produzir monopólio, etc. Né? Não sei como funciona nesse caso no Brasil, mas assim, se você puder oficialmente ser contratado por uma empresa para burlar as regras do CAD, o Estado tem um problema muito sério, porque você está cedendo o seu servidor público mais capacitado para fazer a burla em troca de pagamento. Então, quase todos os países, não sei como é no caso do Brasil, nesse caso, é totalmente interditado para uma pessoa que ocupa essas posições passar para o setor privado dentro de 15 anos, ou ele não pode deixar a posição e ocupar uma posição no setor privado. Na segurança pública, a pessoa pode ser o maior especialista num assunto, logística internacional, ele passa do público para o privado sem nenhum problema, né? Então é claro que para o Estado isso é mau negócio. Para a pessoa pode ser bom negócio, hein? Mas para o Estado isso é um péssimo negócio, porque você que deveria regular o outro, agora
você cede, né, as suas capacidades de regulação para o outro que vai regular você, né? Isso acontece de monte, né, na segurança privada. Ela é feita por policiais, né? Ela é feita por policiais, ex-policiais, por militares e ex-militares que são donos dessas empresas, que são formados pelo Estado, né, com recursos estatais para compreender o universo da segurança e que depois vão ser levados para o mundo privado para fazer dinheiro, né? E para concorrer nas licitações, né? Que as suas próprias redes estão montando para fazer o serviço público pagar a empresa privada que vai fazer a segurança. Então, isso nos presídios, isso nas estradas, isso em todos os lugares. Não à toa, todo mundo é super a favor de todo tipo de terceirização, né? Que nós somos os próprios donos das empresas que vamos ganhar com a terceirização do serviço que seria estatal e que agora vai ser privado, né? Então, são uma máquina, né, de fazer dinheiro, e o orçamento da segurança pública, ainda por cima, ele é muito mais mascarado do que o de outras áreas. Então, assim, Ministério da Saúde, orçamento da saúde, certo? Ministério da Educação, orçamento da educação. Na segurança, não. Tem Ministério da Defesa, tem Ministério da Justiça, tem Ministério da Segurança, né, da Justiça e Segurança, depois tem aí dentro secretaria que é só de administração penitenciária, muitos estados têm uma secretaria separada. No Rio de Janeiro chegou ao absurdo de ter uma secretaria de polícia civil e uma secretaria de polícia militar, né, mostrando que são as polícias que mandam no governo e não o contrário. Então você vai fragmentando, daí tem o orçamento, você fala, então no estado de São Paulo o orçamento da segurança é o da Secretaria de Segurança. Não, porque tem a Secretaria de Segurança, tem a administração penitenciária, tem Fundação Casa, tem isso, tem aquilo, vai mascarando, né? E depois tem operação delegada, que a prefeitura dá dinheiro para a polícia estadual, depois tem operações da PF, coisa da Polícia Federal, que vai vir recurso federal para os... Então aí você tem Aí tem intervenção militar, né, num estado que está mais inseguro, numa cidade, intervenção federal em estados intervenção que federal, obrigado. Então você tem todas essas estratégias, são também estratégias orçamentárias, né? E depois todo o lobby que você falou, né? Bancada da bala, lobby da indústria armamentista, lobby de alguns países específicos que estão concorrendo com os outros para ceder, né? Esses materiais, bilhões investidos em tecnologias de guerra que não se justificam e assim por diante, né? Ou seja, aquela que a gente vinha falando antes, né? É uma máquina que se retroalimenta, e inclusive escapa um pouco da área de segurança, né? Você começa a ter movimentos ideológicos que vão se confundindo com religião, que vão se confundindo com espaços culturais mais amplos. Então vai ter um monte de policiais fardados em horário de serviço frequentando determinada igreja. Depois você vai ter um monte de policiais fardados fazendo cânticos religiosos na hora da formação das tropas. Depois você vai ter policiais respondendo a funk proibidão com o funk da polícia. Você vai criando uma espécie de cultura, né, dessa guerra que alimenta, né, e é alimentada por muita extorsão, por muito dinheiro, por muita barbaridade, né? Eu tô fazendo aquela paradinha pra lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos como um todo. E pra quem já se inscreveu, curte o que tá vendo por aqui, pense em mandar um apoio, valeu demais, um pix em contato@atiliamarino.com.br, isso tudo faz a diferença. Esse ponto, quando começa essa mistura cultural, né, e de valores, e aí tudo aquilo que eu tava, aquela confusão toda que eu tava falando no começo sobre justiça, vingança e o que tá em jogo, me preocupa demais, assim, especialmente se a gente vê, por exemplo, a religião entrando no meio, porque independente da religião das pessoas, se a sua missão de segurança vira uma cruzada, se você vai atender valores que são religiosos e não de leis, se a pessoa mais importante para guiar suas ações passam a ser as pessoas da sua comunidade religiosa e não as pessoas que lideram na profissão, e pior ainda, se as duas coisas estiverem juntas, isso cria um outro episódio de não ficção para discutir por aqui. Mas sim, isso eu acho extremamente preocupante, independente de qual valor religioso, qual religião que é. Minha grande questão é essa substituição mesmo do que são seus princípios. Se eles são princípios éticos,
por lei ou se eles são princípios religiosos de valores. Porque aí o que pode e não pode fazer, o que se justifica ou não, vira uma outra coisa. Né? E Israel e Gaza estão aí para mostrar que essa mistura de valores religiosos com valores humanos pode ser brutal demais. Assim, ela pode ser usada para justificar muita coisa errada. Para não entrar nesse aspecto que eu acho que é importantíssimo, mas que, né, já é uma outra discussão. Para ir para um outro lado aqui, acho que eu abri falando sobre a noção, sobre segurança ser uma área onde a gente tem muito senso comum. Né? Acho que em ciência a gente tem muita dificuldade nessas áreas onde as pessoas se sentem à vontade para discutir como se elas tivessem conhecimento de fato sobre aquilo. Porque uma coisa é eu falar de física quântica, falar de supercordas ou coisa assim, onde as pessoas imediatamente se sentem fora do lugar e não vão opinar sobre. Né? Na pandemia isso ficava muito claro quando a gente falava de vírus ou vacina. Se você está falando de vírus e transmissão no começo de uma doença incerta, estava todo mundo assim, acatando o que viesse. A partir do momento que você começa a ter um movimento do pessoal desqualificando máscara, vacina e outras coisas, você começa a ter um grupo de pessoas que se expõem ao risco porque se sente informada suficiente para questionar especialistas e fazer aquilo. Eu acho que você está no pior extremo disso, que é todo mundo convive com violência, todo mundo acredita ou não em medidas de segurança, todo mundo bota ou não uma cerca no muro e faz as coisas e vai ter uma intuição do que ajuda ou não isso. Né? Então eu queria entrar na parte que é onde a gente separa quem de fato entende de quem está opinando. Porque, principalmente por conta de rede social hoje, eu acho muito fácil de você ganhar popularidade sendo a pessoa que questiona e nega a situação atual. Eu me sentia muito à vontade de fazer isso na pandemia. De ser o cara que estava lá falando, olha, isso não funciona, isso não vai dar certo, tá faltando. Apontar problema é fácil. Para mim, a grande dificuldade atual é o passo seguinte. É você ser uma pessoa que destruiu o que tinha, ok, mas o que você vai construir no lugar? Acho que a gente está elegendo com voto ou colocando em posições de tomada de decisão grandes questionadores e negadores da situação atual, mas pouquíssimas pessoas têm um plano de fato o que fazer. E é aqui que eu queria pegar a tua competência. Você me desconstruiu tudo até aqui. Você falou, olha, segurança não é assim que resolve, El Salvador vai virar um problema, faz 40 anos que isso não funciona, faz 40 anos que o Brasil prende, mata, e o crime só se organizou nesse tempo e ficou mais profissional. E Então tudo bem. em número, né? Tanta gente que a gente matou e tanto mais bandido que tem hoje do que tinha, né? Tem alguma coisa dando errado, né? Exato. E eu nem estou entrando na situação do dia a dia em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e outras, né, para ver a coisa. Para mim tem um paralelo muito grande entre a sua fala e a fala, por exemplo, da Raquel sobre preços de imóveis, porque ela fala, olha, a gente passou por 10 anos de boom de construção de prédios em São Paulo, assim, foi se não o maior, um dos maiores crescimentos em número de imóveis num período desse. E a gente termina esses 10 anos com o imóvel custando mais do que nunca. Eu acho bizarro como as duas coisas podem acontecer juntas. Você gasta muito mais com isso e a coisa termina muito mais cara. Você não resolveu o problema no final. Então me dá o outro passo. O que é a outra coisa? Como alguém que estuda, que entende do que está falando, o que seriam passos na direção certa para a segurança pública? Tanto no sentido de contar o que pode fazer, mas no sentido também de me informar para próximas eleições, para políticas futuras, me orientar do que eu vou reconhecer como políticas que de fato vão funcionar para resolver o problema da segurança e não políticas que estão favorecendo quem se elege ou quem ganha dinheiro em cima disso. Então vamos lá, Átila, nós temos, eu e um grupo de outros pesquisadores que têm pensado esse tema há muitos anos, né? E rodado o mundo, né? Como a gente roda em eventos, em congressos, em falas, em workshops, em ateliê, em tudo quanto é tipo de discussão acadêmica, mas também às vezes com governos, às vezes com profissionais da área de segurança, com os policiais, com o pessoal do mundo penitenciário, com o pessoal do mundo da investigação, né? A gente policial, eu digo, tem rodado, né? Esses últimos 25 anos, o que eu tenho feito da vida profissionalmente é isso, né? Então, quais são, assim, decantando tudo isso, quais são os princípios mais gerais de uma política pública que funciona? Nós temos falado em 4 princípios, né? Veja, nenhum deles é passe de mágica, todos eles são frutos de uma decisão
política que tem que estar respaldada por um debate social, por um mundo social que garanta, que legitime essas decisões, né? Quais são esses 4 pontos? Quais 4 eixos, né? 4 princípios de ação que também tem que estar juntos, né? Então, o primeiro e mais básico, a gente falou dele um pouquinho. Se trata de garantir o direito à vida e garantir que o Estado vai regular esse direito, e não facções criminosas, e não partes criminosas do universo policial. Então, significa, a primeira coisa, a gente precisa ter um plano nacional de esclarecimento de homicídios, né? Então, não sei se você viu o filme do Leonardo DiCaprio, o último, o Assassino da Lua das Flores, é isso, né? É um filme que, história verídica, é uma história que basicamente é uma terra indígena, descobre-se muito petróleo ali, é uma reserva indígena, e começa a haver disputa por esse petróleo, e começa a haver disputa violenta por esse petróleo, e 2 grupos começam a se matar para controlar aquele petróleo, né, e controlar aquela riqueza. O Estado chega sem nenhum tipo de violência, o Estado não se envolve naquela guerra violenta entre eles, começa a investigar quem matou tal e quem matou o outro. Por que matou? Matou esse também, apareceu mais um morto, o Estado aparece, investiga, pega todo mundo, a terra volta a ser estatal, a riqueza daquele petróleo volta a ser estatal, os indígenas têm o seu direito, é o Estado que é o soberano, e não mais aquelas famílias armadas. Então, investigação de homicídio é a base de toda a política de segurança pública. Foi isso que foi feito nos Estados Unidos que garantiu que os Estados Unidos tivessem a justiça que se desenvolveu, né, no século XX. Então, a gente não faz isso, a América Latina não faz isso, os outros países que conseguiram produzir segurança pública fizeram isso há mais de 100 anos atrás, às vezes há 300 anos atrás, né? Então, o homicídio é coisa seríssima para todos os estados sérios. Esse é o primeiro eixo de uma política de segurança pública que se chame como tal, né? A gente precisa investigar homicídios, o Estado precisa ser soberano na decisão de quem vive e quem morre num território. Pois Pequeno comentário aí, você deve ver como algo especialmente preocupante. Então, por exemplo, entender o que aconteceu no Rio de Janeiro, em torno da Marielle, e ver que eram órgãos públicos e agentes do Estado atrapalhando e dificultando a investigação de um homicídio, né? O caso é maravilhoso para um sociólogo, né? Embora seja um terror para a política e para a família, e para os amigos, e para todo mundo, mas ele é um caso maravilhoso para a sociologia, porque, de um lado, ele mostra, em primeiro lugar, né, a que ponto chega uma força armada privada que não tem regulação, como dessas milícias que estão espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? O dano que isso causa para a sociedade. Mas o caso mostra exatamente o que o esclarecimento de homicídio propicia. Porque quando o homicídio se esclarece, a gente vê que o chefe da polícia que deveria investigar homicídios estava envolvido no homicídio. E aí a gente consegue botar ordem no negócio. Agora, a gente chegou num ponto nesse caso que se esse homicídio não fosse esclarecido, nada disso a gente saberia e nada disso teria nenhum tipo de consequência, muito pelo contrário. Aquele que está mandando homicídios de modo privado está comandando a Polícia Civil que é responsável pela investigação do homicídio. Então o caso mostra do mesmo jeito, ao mesmo tempo, essa desregulação e o que acontece quando a gente desvela o homicídio. Né? Então é um exemplo perfeito de como essa política é importante. E veja, não teve ninguém dando tiro no Domingos Brazão, no chefe da polícia, não sei o que, para resolver o caso. Teve uma ação de investigação que foi bloqueada o que puderam, mas que persistiu e concluiu. E essa investigação esclarece quais são os poderes, né? E devolve ao Estado, deverá devolver ao Estado a mão, né? Para regular, para governar a violência legítima e para evitar que essa violência O fio que você puxa para desnovelar isso é o homicídio. Exato, o fio central é o homicídio, né? Na teoria política, e o Weber, acho que foi Max Weber, né, foi quem definiu isso com mais clareza ainda, né, no comecinho do século XX. Ele vai dizer, o Estado é aquele que tenta, com sucesso, né, monopolizar a violência em um dado território. Que violência? A violência legítima, a violência que a população legitima, né? Então,
quando a gente tem o primeiro ponto, né? A violência é da esfera da política sempre. A violência é sempre da esfera do poder. Qualquer tipo de violência, ela está sempre ligada com a esfera do poder. Em segundo lugar, essa violência ela tem que ser legitimada pela população para que ela faça sentido, né? Então, por isso que as facções criminais dentro de muitas favelas, elas acabam se tornando governantes daquela região, porque elas são legitimadas pela população na medida que a violência ilegítima é a que invade a favela pela polícia. Então, na época de 2006, teve ataques muito fortes, o PCC produziu a morte em uma semana, né, de mais de 40 policiais, em poucos dias, na verdade. A polícia reagiu, matou 500 pessoas, né, em uma semana, nas favelas, foi um período horrível, em maio de 2006, em São Paulo, né. Eu estava fazendo campo, então eu ia para a favela, ninguém tinha medo do PCC, todo mundo tinha medo da polícia. Eu voltava para casa, né, na classe média, todo mundo com medo do PCC. Né? Então, o tipo de sensação que a gente tem, onde está a violência legítima, onde está o agressor, né? No nosso caso, isso é confuso a depender de onde a gente está no país. Para um grupo, ver alguém com um fuzil é uma sensação de medo, e ver uma sirene passando é a segurança, e para outro grupo o inverso. O oposto, né? Exatamente o oposto, né? Então você tem essa situação no Brasil, e como ela se resolve? Um dando tiro no outro? Não, isso é que a gente tem feito há bastante tempo, né? Ela se resolve com o Estado aplicando a lei e aquilo que você falou, né? E o universo legal assumindo a regulação desse problema, né? Por isso que eu vi esse filme recentemente, e ele para mim é uma metáfora importante, né, de como se construiu o Estado americano e a justiça americana, sem a necessidade, né, de enfrentamento armado desses pequenos grupos privados, violentos, que estavam disputando territórios, né, mas produzindo investigação, produzindo justiça nesse caso. Então esse é o primeiro eixo. Vou passar mais rápido pelos outros, senão a gente não termina hoje. Mas acho que esse é o mais exposto aqui no Brasil. Básico, que a gente... né? É mais básico e central, né? O segundo eixo, Átila, é uma mudança expressiva na nossa política penitenciária, né? A gente fez uma ampliação gigantesca do nosso mundo carcerário, e as cadeias são chamadas de faculdades no jargão do crime, na gíria criminal, né? Então, o que você tem hoje? Não sei se você já teve a oportunidade de visitar presídios, outros ouvintes se já tiveram, né? Sei que a população carcerária no Brasil é tão gigantesca que muita gente que está nos ouvindo talvez tenha passado por presídios ou tenha familiares presos. Os presídios são lugares de gente muito jovem no Brasil hoje, né? A média não passa de 23 anos da população carcerária no Brasil. O que você tem hoje é uma Nossa, a idade miríade. da faculdade. É uma miríade de operadores muito baixos dos mercados ilegais que vão para a cadeia e mofam na cadeia, muitas vezes sem ter julgamento, né? Essas pessoas que estão indo para a cadeia são o elo mais fraco desses mercados ilegais. São normalmente as pessoas que estão menos preparadas, né, para produzir uma ascendência nesse mundo mesmo dos mercados ilegais, e quanto mais nos mercados legais. A escolaridade é muito baixa no universo criminal. Basicamente, você tem jovens que não conseguem se escolarizar por situações estruturais muito difíceis, e que são absorvidos como mão de obra nos mercados ilegais. São eles que vão para a cadeia. O problema é que ele vai para a cadeia e outro ocupa o lugar na mesma hora, porque ele não é um cara especializado, que tem uma posição muito difícil de ser substituída. Ao contrário, ele é facilmente substituído, né? O que vai acontecer com essa molecada que chega na cadeia? E que, se já não tinha muita perspectiva fora, depois da primeira, da segunda vez na cadeia, praticamente tem a história de vida interrompida e entra num espaço que é inteiramente os códigos, a vida cotidiana, a regulação da vida mais comum. Que hora que eu vou escovar dente, que hora que eu vou no banheiro, qual que é a ordem para a gente tomar banho, quais são as regras para conviver no pátio. Tudo isso é regrado por facções. O governo da sua vida inteira é o governo
não do Estado, é o governo do crime, né? Dentro da cadeia. Você se profissionaliza no crime. Mais do que isso, você encontra lá dentro o cara que é especializado em roubo de carro, o cara que é especializado em explosivo, o cara que é especializado em arma de fogo, o cara que conhece como que isso acontece no mundo do garimpo, o cara que é especializado em facção de tal país, o estrangeiro que foi preso por tráfico de drogas internacional, o outro que foi preso por tráfico local, o cara que corrompeu pessoas no porto, o outro que corrompeu no aeroporto, o outro que facilitou isso, facilitou aquilo. Ou seja, a gente tem Se uma... juntar todo mundo, você tem um Bota negócio. todo mundo junto e bota todo mundo para formar essa molecada, né? Em atividades criminais. Então, o nosso mundo carcerário, né? Ele prende muito mal e não prende quem realmente é perigoso, né? Que são as pessoas que têm já um desenvolvimento muito grande no universo criminal e que pagam advogados e que pagam primeiro o acerto, né? Para policiais corruptos e depois os advogados que vão mostrar o vício do processo aqui e ali, vão anular o julgamento aqui e ali, vão soltar essas pessoas que são mais qualificadas. Então, o universo das cadeias, ele é onde nasceu as facções, onde cresceram as facções, onde elas crescem ainda hoje, se expandindo nacional e internacionalmente. Então, você tinha PCC só em São Paulo, agora PCC toda a América Latina, em 5 continentes. Você tinha CV só no Rio de Janeiro, agora você tem CV em praticamente todos os estados do Brasil, e não é porque eles vão... É porque essa expansão se dá assim um chefe fala com o governador e eles... Não, é pelas cadeias, né? É pelo mundo das cadeias que essas ideologias criminais se espalham. Então, o segundo eixo fundamental é a gente parar de formar, né? Parar de entregar a nossa juventude para o mundo faccional. Essa é uma política de segurança que a gente precisa fazer, que está longe de ser feita. Ao contrário, né? O que tem sido veiculado é continuar aprendendo, é continuar matando, etc. Terceiro eixo, Átila, para nós fundamental, se refere aos mercados ilegais, né? Como a gente estava dizendo antes, o Brasil tem uma posição específica em cadeias de valor que são globais. Cadeias de valor de diferentes tipos de droga, de armas de fogo, contrabando, veículos e autopeças, lavagem de dinheiro e assim por diante, tá? Então você tem diferentes mercados ilegais que têm suas especificidades, que são extremamente lucrativos, né? O eixo estruturante econômico é o mercado da cocaína, que é um mercado em franca expansão em diversas partes do mundo, né? Na Europa sobretudo, mas também na Ásia, também na África. E a gente a gente não recupera nada desse dinheiro para o desenvolvimento do país, como a gente cede todo esse dinheiro para as facções criminais, para os cartéis, para as máfias e etc. E não é pouco dinheiro, tá? Quando a gente fala de uma apreensão de cocaína no Porto do Havre, onde eu estou fazendo pesquisa, né? Estou fazendo pesquisa de campo no Porto do Havre, que é o principal porto de containers da França. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma apreensão de 2 toneladas e 700, né? Então, quando a gente faz as contas desse valor, imaginem que 1 quilo de cocaína, quando ele é vendido no varejo, já por grama, né? Na Europa, a gente está falando de 70 euros o grama, tá? 70 euros o grama da cocaína aqui onde eu moro, né? Aqui na França. Significa que 1 quilo é 70 mil euros, né? O que 350 mil significa, reais um multiplica quilo. por 6 isso, né? 6 vezes 7, 42, 6, é 420 verdade. mil reais, 1 quilo. A gente está falando de uma apreensão de 2,7 toneladas. Né? Então, é esse dinheiro monstruoso, né? Estamos falando de bilhões e bilhões que estão indo financiar organizações criminais e não financiar desenvolvimento, né? Educação, saúde, etc. Então, quando a gente está falando de regulação de mercado ilegal, não é legaliza, deixa todo mundo fumar à vontade, cheirar à vontade, é isso aí mesmo. Não se trata disso, né? Não se trata disso. Se trata de regular esses mercados. Do mesmo jeito que o álcool é uma droga, que o tabaco é uma droga, e são mercados regulados, e o tabaco, por exemplo, vem diminuindo o consumo no mundo, né?
Você aumenta o preço, você bota uma multinacional para fazer concorrência com os mercados ilegais. Ah, mas tem contrabando de cigarro? Tem, mas é que nem a gente estava falando no começo dos carros, é muito pouco perto do mercado legal. A gente precisa ir nessa direção, precisa recuperar, né, o recurso gigantesco dessas economias para produzir desenvolvimento e para, inclusive, diminuir o consumo dessas substâncias, porque do jeito que elas estão cada vez mais crescendo, produzindo um monte de problemas de saúde e gerando nada como desenvolvimento, muito pelo contrário. Então é preciso regular mercados ilegais, esse é o terceiro eixo de uma política bem estruturada de segurança pública. O quarto eixo, nós também falamos um pouco já, se trata de devolver à polícia as atividades de polícia. Nós não queremos que a polícia seja um organismo político autônomo. Nós não queremos que os policiais decidam eles mesmos o que eles vão fazer. Nós queremos que um governo democraticamente eleito controle os policiais. Nós queremos que as leis controlem os policiais. Que o Estado, né, e não um governo ou outro, não uma pessoa ou outra, nós queremos que o Estado controle os policiais. Para isso, tem que ter controle interno e externo das polícias. Todo o debate em torno das câmeras corporais, ele passa por isso. O governador do estado de São Paulo declarou esses dias, nós não queremos um policial regulado, controlado, vigiado, nós queremos uma população segura, né? Agora, o que nós queremos para ter uma população segura, que as forças do Estado sejam legais e estejam dentro da lei. Se elas estão dentro da lei, qual o problema de ter a câmera, né? Agora, o problema passa por muito além da câmera, passa por realmente o Estado garantir, né, um conjunto de ações que inibam a autonomia de forças armadas policiais que vão se tornando milícia, que vão se tornando grupos armados privados, né? A gente assistiu no México a passagem de um grupo de policiais de elite que virou uma facção criminal, que é o caso dos Zetas, né, no México. A gente assiste já a olhos vistos, né, no Rio de Janeiro, grupos de policiais que resolveram resolver o problema por conta deles, viraram milícias, produziram seus representantes, né? Falamos do caso agora há pouco, né, de um chefe de polícia civil envolvido como mandante, como um dos mandantes de um assassinato, ou envolvido diretamente, né, no assassinato de uma política. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, né? É preciso ter controle externo e interno, né? A própria polícia precisa se controlar e a gente precisa também ter controle social, democrático da atividade policial. Esses são os 4 eixos de uma política de segurança pública, decantando, né, os debates internacionais, decantando as soluções que caminham, né, em direções democráticas e sustentáveis de política pública. Regulação de mercado ilegal, controle interno e externo de polícia, revisão de uma política penitenciária que fortalece o crime e esclarecimento de homicídios, né? Falei na ordem inversa agora, mas são esses pilares que eles têm que agir em conjunto, né? E é possível fazer tudo isso. É fácil? É coisa simples? Amanhã vai estar pronto? Não. Né? Vai ganhar eleição com isso? Não sei, talvez ganhe eleição com ideias mais precisas do que, né, se as pessoas forem vendo que aquilo que está sendo dito há 40 anos não está resolvendo o problema, né? Pelo contrário. Perfeito. Assim, é difícil porque é como eu queria dar aquele exemplo do roubo de carros por causa disso, porque quando eu fiquei sabendo daquilo, eu falei, putz, tá aí. Pra vida de todo mundo que tem carro. Do mercado ilegal, né? Melhorou. Pra vida do policial que não tem mais que perseguir alguém agora e correr o risco de trocar tiro, coisa assim, pra resolver um carro. Melhorou. Sem ter que sair do seu lugar. Só que é uma coisa que ela acontece tão num contexto que você vai ter o benefício sem saber o que provocou aquilo, né? É muito difícil competir com alguém que vai aparecer num programa no meio da tarde e falar, não, eu peguei minha moto, corri atrás e peguei 2 bandidos aqui, são 2 a menos na rua, né? Isso eu sinto a diferença muito clara quando eu falo com policiais aqui na França. Policiais no Brasil são raros, existem, mas são raros os que pensam a coisa a partir de evidências, né? São muito raros. Quase sempre aquilo que você estava falando, vira um problema moral, né? Vou lá salvar a pátria eu mesmo com a minha farda aqui, né?
enquanto outros estão o tempo inteiro dizendo, olha, não é no período de mais tensão que você atua como policial. Você atua na prevenção para que não aconteça esse momento tenso. Agora, se aconteceu, você deixa a tensão diminuir, você investiga, você prende o cara dormindo na casa dele. Você não precisa sair correndo atrás dele, dando tiro em ninguém, né? Você colhe as evidências aqui, inclusive quando você prende ele, você tem todas as provas, né, de que aquilo aconteceu. Então, eles mostram esse gráfico da tensão, né, de uma ação criminal e falam que o policial não pode fazer, agir no ponto alto da tensão. Ele tem que agir sempre quando não há tensão, seja com a inteligência, né, prévia, preventiva, para que não aconteça, né? Então a gente vê, por exemplo, esses roubos espetaculares do Brasil. Aí os policiais estão discutindo se é domínio de cidades ou se tem outro nome que eles usam, cangaço urbano, novo cangaço, não sei o que, né? Agora, de qualquer forma, é assim, como que nós vamos, reagir a essas coisas? Vamos Sendo que, montar uma vejam, equipe, que nem nos Estados Unidos com a SWAT, né? Vamos montar uma equipe altamente armada, com alto poder de deslocamento, que vai chegar ali e resolver aquilo ali. Então, agora você imagina para ter uma equipe dessa em cada cidade do interior do Brasil, né? É o que vira. Agora, quando vai investigar, vai ver que é o mesmo grupo que fez uma sequência desses assaltos, né? E que, portanto, esse mesmo grupo, que já parte deles já esteve preso, está sendo monitorado pelo Estado, outros, isso não aconteceria, né? Simplesmente o caso não aconteceria porque essas pessoas bem monitoradas agiriam-se antes, não aconteceria nada, na prevenção. Lembra quando teve esse evento que mataram os médicos mataram os médicos por engano, achando que eram milicianos no Rio de Janeiro? Né? Depois foram ver aquela equipe, como eles chamam, né? Equipe de matadores que foi executar os médicos achando que estava executando milicianos, inimigos. Era uma equipe que estava sendo monitorada pela polícia há meses. Ou seja, se estava sendo monitorada, seria difícil evitar aquele problema, né? Não estava claro que aquela equipe estava armando outras execuções, né? Será que existia alguma corrupção que estava impedindo que, né, que a polícia, mesmo monitorando, não agisse? Será que estava tendo alguma outra coisa? A informação vem, a informação desaparece. Agora, é fácil resolver esses problemas desde que haja uma estrutura policial voltada para isso e não voltada para o contrário, né? Para o combate, para a guerra, caveira, não sei o quê, toda essa ideologia, né, policial do confronto que se junta de novo, né, com essa ideologia da guerra santa, de eliminar o mal, de extirpar o inimigo, tudo isso que não tem nada a ver com política de segurança pública, não tem nada a ver com política no Estado democrático de direito, não tem nada a ver com direitos, né? Então você vê alguém, Átila, discutindo direito à segurança pública no Brasil? A gente mal sabe que segurança é um direito, né? E a gente tá nessa, né, de enfiar dinheiro para guerreiros combaterem o crime. Então eu entendo que uma pessoa que é completamente leiga, que teve a casa invadida, que teve o irmão sequestrado, que teve o celular roubado, eu entendo que essa pessoa recorra imediatamente à polícia e escute no momento de fragilidade, né, que a solução é essa, né? Mas quando a gente vai vendo, né, a perversidade desse universo é tão grande que muitas vezes nessa situação as pessoas estão sendo instrumentalizadas, né? Muitas vezes nesse momento de fragilidade as pessoas estão sendo instrumentalizadas. A família, né, no caso da Marielle Franco, a família dela estava conversando com um dos partícipes, né, do homicídio da Marielle, enquanto conversava com o chefe da polícia, achando que estava conversando com o possível chefe de investigação, que estava dizendo, nós fazemos questão de esclarecer esse caso, né? Então as coisas são muito mais perversas do que parecem nesse mundo, e é a abertura desse debate que vai possibilitar, quem sabe, um dia, né, que a gente consiga sair desse fosso, né, que o Brasil entrou nesses últimos 40 anos nessa área específica e começa a tocar todas as áreas. E a segurança ela é tão central para o Estado que ela começa a reverberar em todas as outras áreas, né? Por isso que ela se torna um assunto político tão importante. Você pensar comigo, Átila, todos os nomes fortes da nossa política nos últimos 15 anos são nomes da segurança pública.
Foi-se o tempo em que era o economista, ou que Não, era o... são nomes da segurança. Michel Temer, ex-presidente da República, vem da área de segurança pública em São Paulo, era secretário de segurança, né? Alexandre Moraes, área de segurança pública, vem do mundo da segurança pública, era secretário de segurança pública, também no estado de São Paulo. O mundo da família Bolsonaro é inteiro ligado, né, de um lado à segurança ilegal de bairros populares no Rio de Janeiro, milícia, de outro lado, né, ao mundo militar, ou seja, a esfera da segurança pública. Ele mesmo diz, né, eu sou um cara da segurança. Flávio Dino, que era o ministro mais forte do Lula, ministro da Segurança, vai pro STF, né? O universo da segurança se tornou totalmente central para a política nacional, né? E poucas vezes isso é dito como é, né? Ele foi se tornando um espaço tanto de acumulação de recursos, né? Recursos financeiros, políticos, morais, muito importante, e de outro lado ele foi se tornando uma máquina, né, de produção de política. Infelizmente não na direção correta. Os governos, Você conversei está com me dois dizendo que a gente ex-ministros. está se graduando na gestão de fumaça, né? Isso, E não do incêndio. exatamente isso. Então nós estamos com um paradigma errado, não é fácil sair dele, mas a gente tem que discutir isso, né? Conversei com dois ex-ministros da segurança, um mais à direita, um mais à esquerda. Os dois me disseram, olha, se assume ali justiça e segurança, e de um lado tem um lobby do judiciário, do outro lado tem um lobby da polícia, os recursos já estão comprometidos. Você não consegue fazer o que você quer fazer, né? A coisa está controlada de baixo para cima. E você fica ali executando mais ou menos aquele modelo que já está posto, né? Então, ou esse processo é compreendido e a gente começa a, de fato, dar passos nessa direção, em outra direção, né? Ou a gente vai ficar repetindo isso, né? Como sede de água do mar, né? Quanto mais você bebe, mais sede você tem, né? Quanto mais o negócio não dá certo, mais os caras que produzem a insegurança vão dizer, olha, mas dá mais dinheiro para mim que agora eu vou resolver, dá mais dinheiro para mim que agora eu vou resolver, dá mais dinheiro para mim que agora eu vou resolver. E o ciclo vai se perpetuando, né? A gente está nessa situação, né, de um ciclo vicioso muito dramático, né, na área da segurança. E para quem quiser se informar mais, entender mais a área, acompanhar os teus estudos e essa experiência, o que tem produzido da sua parte ou dos grupos que você participa que a gente pode ler, consumir, ouvir, enfim, estudar um tanto mais e se informar mais? Acho que o jeito mais fácil é o Google acadêmico, né? Bota o nome dos pesquisadores ali, vai aparecer um monte de textos mais científicos ou mais de divulgação que a gente vem fazendo. Eu tenho feito esse esforço de participar do debate público, além de apenas, né, me manter no universo acadêmico, que é o meu universo de natureza, é onde eu gosto de estar, eu gosto de ser acadêmico, eu gosto de ser professor, eu gosto de fazer pesquisa, gosto de fazer extensão, mas eu acho que a gente tem um compromisso também com o país. Eu participo de uma rede de pesquisadores muito vasta, né? E atualmente eu tenho 3 grandes temas no meu trabalho. Um primeiro grande tema que eu estudo há muitos anos, né, é o tema dos homicídios. Então, desde acompanhar in loco situações de homicídio até fazer comparações internacionais de taxas de homicídio, desdobrar essas taxas em microdados, trabalhar quali quantitativamente, etc. O segundo tema ao qual eu tenho me dedicado muito é o tema das economias ilegais, né, e aos mercados ilegais, principalmente o mercado transnacional de cocaína. Então, venho estudando toda a cadeia de valor, não só eu, né, orientando os colegas, a estudar a cadeia de valor da cocaína desde a sua produção, né, Colômbia, Peru, Bolívia, passando pelo Brasil até seu escoamento em diversas partes do mundo. Eu tenho estudado Europa e África Ocidental. E a terceira linha de trabalho a qual eu tenho me dedicado bastante, que você citou, é o estudo específico das facções criminais, né? A organização do crime, a passagem desse mundo pequeno da delinquência local
para essas redes transnacionais que fazem regulação desses mercados, né? E aí o objeto mais forte do meu estudo tem sido o PCC. Foi quando eu vi o PCC crescer, né? Acompanhei o crescimento do PCC nos meus trabalhos. A gente produziu artigos, tem um livro da Companhia das Letras para o público mais amplo, chamado Irmãos, uma História do PCC, de 2018, que foi adaptado como uma série documental da HBO Max, chamada PCC Poder Secreto, que é uma série de 4 episódios que adapta, né, esse livro que eu produzi sobre o PCC e conta uma história do PCC mais realista do nosso ponto de vista, né, e não a história de um homem que manda na organização, que é o capo, né, etc. Então a gente tem trabalhado muito na tentativa de qualificar tanto o conhecimento acadêmico sobre esses temas, que era muito reduzido há 15 anos atrás, e hoje é um conhecimento bastante consistente, né, no Brasil, quanto o debate público. E aí a gente é muito menos bem sucedido. Eu acho que a gente, no mundo da universidade, conseguiu, né, criar controvérsias, fazer circular o conhecimento, produzir debates que foram se internacionalizando, que foram ficando mais consistentes em comparação com o que acontece em outros lugares do mundo. Digamos que o debate sobre grupos criminais, sobre homicídios, sobre mercados ilegais, ele vem sendo muito mais rico do que ele era ultimamente. Mas no mundo das políticas públicas, no mundo do nosso debate público, a gente vê o contrário, né? Embora a gente tenha muito conhecimento, a gente de fato se sente muito minoritário, né, e muito marginal no grande debate sobre segurança, né, que é feito hoje pelas pessoas mais interessadas em ganhar dinheiro com ela, né? Exatamente, eu já tive essa conversa em mais de um episódio aqui sobre mais de um tema, onde eu termino recomendando para as pessoas, como eu com certeza vou terminar esse daqui, não elejam negacionistas. E tem muito mais de uma esfera onde o negacionismo aparece, né? E acho dúvida. que Tem um colega, gestores de fumaça vão ganhar muito dinheiro, mas não vão estar atacando o cerne do problema, né? Não sei se você conhece o Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Foi produzido por um colega, José Luiz Raton, e outros colegas dele, que agora não vou me lembrar o nome. Mas tem um livro produzido, acho que no ano passado, chamado Dicionário dos Negacionismos no Brasil. José Luiz Raton, meu colega de Recife, Pernambuco, e outros. E são muitos. O livro é bem grosso. Muito interessante, acho que você vai gostar de ver. Recomendo muito. Acho que você já me deu um outro convidado aqui. Legal. Grande figura, viu? Vale a pena. Fantástico. Bom, muito obrigado pela explicação, por essas aulas que a gente teve aqui. Te desejo forças para continuar estudando isso e propondo soluções. E espero muito que a gente encontre uma realidade futura onde isso pelo menos entra no debate e começa a ser levado em conta, porque pelo menos por enquanto, como paulista, brasileiro, me parece que a gente está indo muito na direção dos fogos de artifício e de chamar atenção e prometer grandes efeitos, mas pouquíssimo na qualificação. Investigação de homicídio, para mim, seria um tópico que é ali, aqui, resolver o que aconteceu. É isso, não é matar o cara que ia matar alguém, é prender quem fez isso já. É aí. E queria muito ver alguma coisa nessa direção. Dizem assim, você então não quer que ninguém seja preso, que as pessoas violentas não sejam presas. Eu não, o contrário, eu quero, né? Só não quero que esse molequinho que seja substituído no dia seguinte seja preso. Quem faz crimes violentos tem que ser preso e normalmente tem que ter penas mais severas do que tem, né? Com um monte de advogado, com um monte de coisa. Então a gente tem muitos problemas para resolver. E eu agradeço muito o espaço que você ofereceu aqui para que a gente tenha uma conversa qualificada. É raro, né? Normalmente são conversas muito curtas, tantos caracteres ou 2 minutos, é muito difícil desenvolver. Aqui a gente tem essa possibilidade, muito bom isso. Muito obrigado. Obrigado, é o privilégio que a gente tem com quem nos acompanha aqui. Eu agradeço muito. Espero que você tenha gostado dessa conversa e dessa aula aqui. Antes de tudo, eu queria convidar você a fazer um exercício de parar, respirar, da gente tentar se despir um pouco dessa
vivência brasileira com violência e com outras coisas que faz com que a gente busque, acima de tudo, vingança ou justiça para o que está acontecendo. Entendo, faz parte do nosso convívio, mas para reconhecer um problema e tentar resolver ele, acho importante também a gente ter esse distanciamento de olhar para o que gera aquilo e para soluções. Repara que o Gabriel podia ter ido para muitos lugares comuns e muitos lugares que não são tão comuns, mas que frequentemente a gente vê sendo colocados como, precisamos sanar a questão da educação no Brasil, precisamos sanar a questão da pobreza, as pessoas têm que ter oportunidades que estão além do mundo do crime. Sim, tudo isso é importante, deve ser pauta, mas olha o que ele está falando. Dentro da questão de segurança pública, você tem políticas que resolvem o problema, como essas 4 que ele deu, e você tem políticas que não resolvem ou agravam, como me parece que tem sido todas as últimas décadas de segurança pública aqui no Brasil. Então, num momento chave desse, onde a gente está sentindo muito na pele a questão da violência, muito na pele a questão da segurança, e onde a gente vê esse populismo de segurança sendo feito, anunciando mais dinheiro para isso, mais liberdade para quem atua combatendo o crime, mais autonomia para poderem resolver, mais participação da segurança no alto escalão de tomada de decisões de orçamento e políticas, ele está dando medidas que vão numa outra direção e falam, olha, é investigar, é punir, é combater corrupção aqui dentro, é tratar o sistema penal de uma outra forma que vai resolver as coisas. Então, é difícil, a gente tem questões morais, éticas que entram muito na frente dessas coisas, mas é importante a gente também reconhecer o valor de quem estuda e de fato traz as soluções. Esse tipo de comparação com outros países e com outras políticas que funcionam é fundamental se a gente quer ter uma vida mais parecida com a vida que a gente encontra quando sai do Brasil e fica almejando aquilo. E se você já saiu do Brasil e teve uma vida tranquila em outros países, dificilmente isso foi num país que resolveu as coisas com mais dinheiro para policiamento, mais criminosos presos e não com esses combates efetivos que ele de fato falou. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você gostou, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe as próximas conversas também e os vídeos em geral que a gente faz. E se você curtiu e quer apoiar esse tipo de iniciativa, manda um valeu demais, manda algum apoio pra gente aqui, como se tornar um membro ou algo assim. Esse tipo de apoio é fundamental pra gente poder trazer mais pessoas por aqui e ter mais conversas francas como essa. Nomes também são muito bem-vindos, adoro sugestões e recomendações. Até a próxima.